Oi pessoal, hoje eu tenho um desafio para vocês. É um probleminha bem interessante que eu lembrei que eu já tinha visto há uns anos atrás, que ele apareceu como um guia, assim, um modelo de que tipo de questão poderia cair na prova de admissão para o curso de filosofia da Universidade de Cambridge. Obviamente, os examinadores não tinham a resposta certa que eles esperavam, e importa muito mais a maneira como você lida com o problema do que exatamente qual resposta que você dá. Mas é um probleminha bem interessante para a gente pensar coisas sobre a natureza da causação, né? A relação de causa e efeito, e também sobre responsabilidade moral. Aí a ideia com esse vídeo é o seguinte: eu dou o problema, vocês pensam um pouquinho aí e respondem aí nos comentários desse vídeo como que vocês responderiam ao problema, qual seria a resposta. Aí na semana que vem eu gravo um vídeo falando o que eu penso sobre o problema e dialogando aí com alguns dos comentários mais interessantes que vocês fizeram, beleza? Então, bom, sem mais delongas, o problema é o seguinte. O Sr. A decide ir acampar por uns dias no deserto, isolado de todos. O que poderia dar errado, não é mesmo? Ele leva então mantimentos para passar esse período lá, dentre eles uma reserva de água. O que ele não sabe é que ele foi seguido por gente que quer matá-lo. Na primeira noite, o Sr. V sorrateiramente vai até o reservatório de água do Sr. A e coloca veneno lá dentro. Pouco depois, surge o igualmente mal intencionado Sr. D. Sem saber do que o Sr. V tinha feito, o Sr. D decide derrubar todo o conteúdo do reservatório de água do Sr. A na areia, para que ele fique sem ter água para beber. Nos dias seguintes, o Sr. A, isolado e sem água, acaba morrendo de sede. A pergunta é: quem causou a morte do Sr. A? Aí antes de você pensar sobre, eu só queria dizer uma coisa assim. A pergunta original é essa mesmo, quem causou a morte do Sr. A? Mas eu acho que dá pra gente distinguir entre duas perguntas interessantes. A primeira é essa, em termos de causa, né? A quem que a gente pode atribuir a causa da morte do Sr. A? E a segunda é quem seria responsável pela morte do Sr. A? Essas duas questões estão relacionadas, mas são distintas, né? Elas não dizem a mesma coisa. A primeira tem a ver com questões mais sobre causação e a outra mais sobre o componente ético envolvido. Você poderia, por exemplo, pensar que nenhum dos dois causou propriamente a morte do Sr. A, mas que algum deles, ou os dois, seriam responsáveis de alguma maneira. Aí, por último, repara que eu não estou falando do ponto de vista estritamente legal, assim, de quem seria culpado, de acordo com o Código Penal, pela morte do Sr. A. A questão em jogo aqui é a questão filosófica mais geral, especialmente a questão ética envolvida, da responsabilidade. Bom, e aí? Pensa aí e comenta aqui. Não precisa responder as duas perguntas, pode responder só uma se você quiser. E responde mesmo se você não tiver tanta confiança assim na sua resposta. Aí, como eu falei, semana que vem eu gravo um vídeo falando sobre o problema e sobre as respostas que vocês deram, beleza? Então se inscrevam, ativem as notificações para não perder esse próximo vídeo, divulguem esse vídeo por aí e nos vemos semana que vem no próximo vídeo com a resposta.